Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde para todos, todas e todos. Vamos começar o nosso programa de hoje com uma pergunta. Consciência. O que significa esse termo tão usado, mas pouco compreendido? Para pensadores como Immanuel Kant, a consciência moral é aquela voz interna que nos diz o que devemos fazer. Para Franz Brentano, é o ato intencional que acompanha todo o pensamento, percepção e sentimento. Assim, quando falamos de consciência, não nos referimos apenas a despertar, mas a registrar. Eu sei que não sei. É o alicerce para que possamos reconhecer desigualdades, injustiças, opressões. E somente quando essa consciência se situa numa população que historicamente foi silenciada, e agora eu falo aqui da população negra, ela se torna consciência negra. Ou seja, uma tomada de posição, uma autoafirmação, o reconhecimento da própria história, o próprio corpo, a própria fé. Hoje vamos olhar para um aspecto pouco debatido, o racismo religioso que atinge as religiões de matriz africana no Brasil, seus impactos, sua persistência, o cercamento histórico dos terreiros e, ao mesmo tempo, a grandeza da fé e da resistência desse povo. E para discorrer de forma aprofundada sobre isso, recebemos o professor doutor em filosofia, Vanderlan Porto. Então, não mexa com a gente que a gente não anda só. Está no ar, TV Sintese. Gilberto Gil sempre diz que a fé não costuma falhar. A justiça, quando bem interpretada, também não. Então se ligue. Vem aí, o direito é seu. Olá, professores e professoras. Depois de anos lutando por justiça, professores de 13 municípios que não entraram com a ação do Fundef agora terão a certeza que receberão seus direitos. O Sintese esteve em São Paulo com a promotora federal Melissa Garcia, responsável pelo caso do processo do Fundef em todo o Brasil. Lá foi descoberto que esses municípios estavam fora da ação judicial e não possuíam processos próprios. O Sintese apresentou ao Ministério Público Federal cálculos detalhados dos valores devidos. A boa notícia é que o MPF e a Advocacia Geral da União vão abrir um novo procedimento permitindo que, mesmo municípios sem ações, possam firmar acordos e receber da União o direito do Fundef. Nesses acordos, existe que os municípios comprovem o pagamento do piso do magistério, a aplicação correta dos recursos do Fundeb e o cumprimento do plano de carreira, e também a regularidade previdenciária. O pagamento deverá ser feito em 3 parcelas, 2027, 2028 e 2029, com juros e correção. Na manhã do dia 12 de novembro, o Sintese também se reuniu com o procurador Eduardo Cortes, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Sergipe, para fortalecer a colaboração com o Ministério Público Federal de São Paulo e garantir que todos os municípios com ou sem ações possam se habilitar e participar do acordo judicial. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O Cine Resistência dessa semana apresenta o documentário Intolerância e Fé no Brasil.
A intolerância religiosa, que no mundo provoca guerras e massacres, também se manifesta no Brasil, sobretudo contra as religiões de matrizes africanas. Apesar do discurso de diversidade e miscigenação, terreiros de candomblé e de umbanda continuam sendo alvos de ataques e vandalismo. O preconceito contra essas tradições revela o peso do racismo estrutural disfarçado de diferença religiosa. Mesmo com a Constituição de 1988 garantindo a liberdade de crença e com leis que criminalizam a discriminação, os números crescentes de denúncia mostram que o problema persiste. Para assistir, basta ir ao YouTube e colocar o nome do documentário, Intolerância e Fé no Brasil. Boa reflexão para todo mundo. Hoje, nosso tema central é a estrutura do racismo religioso contra as religiões de matrizes africanas no Brasil. Vamos caminhar desde a história do racismo no Brasil, passando pela perseguição de terreiros, inclusive aqui em Sergipe, até os impactos presentes na intolerância religiosa pela perspectiva da raça. Para discutir tudo isso com profundidade, temos a felicidade de receber o professor Vanderlan Porto, filósofo que vem estudando questões de fé, raça e resistência. Seja bem-vindo, professor Vanderlan, ao TV Sintese. Muito obrigado, mais uma vez aqui, um local que nos apraz e nos recebe muito bem. Professor, por que podemos afirmar que existe racismo religioso específico para as religiões de matriz africana e qual a diferença disso para a intolerância religiosa? Bom, essa é uma ótima pergunta para a gente poder dar um panorama real do que a gente chama de racismo religioso. Falar sobre intolerância religiosa, esse aspecto atinge tanto ao catolicismo, ao judaísmo, aos muçulmanos, aos budistas. Em vários aspectos religiosos, há intolerância. A não aceitação do outro é um projeto que, hoje, cada vez mais, está em curso em nossa sociedade. Esse projeto tem como pilar o neoliberalismo e o fascismo, que tenta, por sua vez, dar uma uniformidade a toda a sociedade. Contudo, quando a gente pensa as religiões de matriz africana, nós pensamos num recorte que é muito peculiar da estrutura brasileira, que é o racismo que se aplica, em grande medida, às religiões de matriz africana. Então, quando a gente fala de racismo religioso, a gente está falando de um processo de intolerância, de violência aos corpos territórios que se dão principalmente pela cor da pele ou pelas práticas que advêm dos nossos ancestrais afro-indígenas. Professor, como a história do racismo no Brasil moldou o modo como as religiões de matriz africana são tratadas, exploradas ou perseguidas ao longo de séculos? Porque a gente está falando de uma coisa recente, a gente está falando de algo que é sistemático e que, infelizmente, ainda está presente de forma forte na nossa sociedade. Eu penso a partir de dois dados. O primeiro dado é com relação à questão da assunção através do censo religioso. Nós temos apenas 1,2%, veja, 1,2% da população brasileira se diz de religião de matriz africana. Ora, se 1,2% da população se diz de religiões de matriz africana, por que esse ataque é tão voraz? E aí a gente vai olhar para a história. Na verdade, o que não se deixou de fazer no Brasil foi o apagamento dos nossos corpos territórios. Tudo que for ligado ao povo preto e ao povo indígena busca-se apagar, seja através de institucionalização desse racismo, com vagas, com ainda a negação das cotas, né? A gente avança nesse sentido das cotas, mas ainda há uma colocação velada. É só a gente olhar para o Supremo Tribunal Federal, não há um rosto negro. Tá? Então, há sim, ao longo da nossa história, um apagamento daqueles que não tinham alma. Vale lembrar que indígenas e
africanos que foram escravizados e trazidos para cá não tinham alma. E essa visão ainda persiste em diversos casos e em diversas situações. O nosso povo preto, periférico, e os povos de comunidades tradicionais, esses povos são ainda vistos como aqueles que não têm alma ou aqueles que podem ser jogados para o lado, para eu gosto muito dessa expressão periferia. A expressão periferia quer dizer periferos. O verbo fero é o verbo lançar. Peri é o ao redor. Então a gente joga para fora, bota para fora aqueles que vão ficar nos quartos de despejo, como Carolina Maria de Jesus lembra, nesses quartos de empregada ou nos ônibus superlotados. Esses corpos são os corpos que, em sua grande maioria, sofrem o racismo cotidiano. E sim, quando a gente vai falar de religiões de matriz africana, isso se arvora ainda mais, porque os nossos signos, as nossas indumentárias e principalmente o nosso modo de agir não fere ninguém. Nós não somos uma religião ou um modo de vida, uma cosmopercepção, como eu prefiro, proselitista. Nós não vamos sair batendo de porta em porta. No entanto, é preciso que a gente seja aceito com a legislação forte que garanta que nós possamos existir e resistir, porque a existência do povo preto é sempre uma resistência. Professor, aqui em Sergipe e nas outras regiões do país, a gente, infelizmente, ainda segue vendo diversos relatos de ataques a terreiros. Então, quais são os mecanismos dessas perseguições e como elas interferem na vida, no religioso dessa comunidade, na fé de quem professa uma religião de matriz africana? Eu gostaria de pensar a partir de dois aspectos. O primeiro é o institucional. Então, há sim um interesse em nos expulsar dos nossos territórios. O Ilê, do qual eu faço parte, Ilê Axé e Auxum, foi invadido, vilipendiado e destruir o nosso sagrado lá presente. E isso é uma prática que é recorrente. Então, há uma prática de ameaça com características fascistas de que esse território a vocês não pertence. Vocês não cabem aqui. O seu toque, a sua forma de professar o sagrado é incômoda. Então, vocês não cabem aqui. É por isso que grande parte dos terreiros se distanciaram dos centros. Então, precisamos de uma legislação que combata esse racismo institucional. Leis mais severas, leis que garantam e assegurem a nossa permanência em nossos territórios. Um outro viés dessa coisa é o nosso corpo território. O nosso corpo território, ele também precisa existir na sociedade. Então, se um aluno ou uma aluna vai para a escola com indumentários de religiões de matriz africana, esse corpo território precisa ser respeitado. Se eu vou ao mercado ou se eu vou a qualquer lugar vestido branco, com meus fios de conta, com meu torso, com meu rungev, com qualquer elemento da minha indumentária, esse olhar do outro precisa ser um olhar humanizante e não desumanizante. Porque o que nós vemos, muitas das vezes, e o que dificulta até mesmo, e isso é importante que a gente tenha uma audiência como a de vocês, que a gente possa dizer, o olhar do outro é desumanizante, em grande maioria. Então você olha para alguém que está com as vestes, vestido de branco, ou com um torso na cabeça, ou com algum elemento dessa nossa indumentária, que é ancestral, é preciso que diga isso, a gente só está reproduzindo, e esse olhar é desumanizante. É um olhar que não percebe que ali há um outro, que é um professor, que é uma professora, que é um vendedor, que é alguém que trabalha. E grande parte dos nossos corpos territórios também são alijados dos locais de trabalho, porque não podem, por exemplo, vestir-se como tal, não podem usar a sua indumentária. Então isso também é uma forma de violação. Então a gente precisa ter estruturas garantidoras por parte do Estado, né, com leis, com um maior rigor, com cumprimento de leis, como por exemplo, que dizem respeito à inserção
nos calendários e nas práticas da história e dos conhecimentos relativos à África e à afro-indígena, a condição afro-indígena e aos indígenas, né? Porque em Sergipe há indígenas que resistem e estão aqui lutando nesse momento para sua coexistência. Então é preciso que a gente coloque isso não apenas como uma data no calendário, mas como uma presença constante, porque o papel educador, e o Sintese tem uma grande luta nesse sentido, é garantidor também da existência dos nossos corpos. Porque se esses corpos são violados, se esses corpos são maltratados, essas pessoas com certeza entrarão para um outro caminho, que não é um caminho de uma vida plena, de uma vida lúcida e de uma vida de educação, de formação e de galgar outros espaços em nossa sociedade. Professor, chegamos ao fim, infelizmente, da nossa entrevista. Realmente me toca muito, inclusive, esse relato e lamento imensamente como ser social, como mulher, como uma pessoa que acredita na tolerância, no respeito, na fraternidade. O que aconteceu com a sua casa de axé? E é muito triste ver que as pessoas, né, acham que é normal, que se pode invadir e quebrar o que é o sagrado do outro, que se pode olhar feio para as contas ou puxar, violentar o corpo do outro como se nada fosse. Então, assim, é como você disse, né? O outro vira o proibido, o não, o feio, né? Por quê? Que a gente está falando de religião, e religião é amor, e aí vai de deuses, deusas, e você tem que respeitar o outro, o que você acredita, o que o outro acredita, porque se fosse assim, tantas guerras, tantas coisas não teriam acontecido e não estariam acontecendo nesse momento. Então, a intolerância religiosa, o racismo religioso, ele é um perigo para a sociedade, e espero que a gente volte aqui com mais beleza, né? E que a gente abra mais a cabeça, hein, pessoal, para poder receber aquilo que a gente não conhece, porque é daí que vem o preconceito, né? É o olhar do que a gente não conhece. Bom, professor, muito obrigada mais uma vez e volte sempre TV Sintese. Agradeço e, para finalizar, só gostaria de pedir, quebrar a pauta, pedir para falar sobre Nego Bispo, que diz o seguinte, que a gente pare de falar apenas sobre o que nos machuca, que a gente possa falar sobre o belo. E como você citou a beleza, eu cito a filosofia de Oxum. Oxum nos ensina que é preciso sempre espalhar o amor e quando a gente for falar algo que seja doloroso, que a gente coloque uma colher de mel na boca, que isso adoça tudo. Então, muito obrigado e axé. Obrigada a você, axé. Vamos colocar aí uma colher de mel na boca, pessoal. Agradecemos ao professor Vanderlan Porto pela conversa que trouxe à tona memórias que a sociedade insiste em esquecer e pela reflexão sobre uma fé que permanece firme, mesmo diante das ameaças. Relembramos que o racismo religioso não se encerra no passado. Ele atravessa práticas de mídia, legislação, vizinhança, fé e corpo negro. E, ao mesmo tempo, reafirmamos a grandeza da resistência. Os terreiros seguem de portas abertas. As entidades continuam dançando suas histórias. E o povo negro segue afirmando sua ancestralidade. Entretanto, esperamos que esse debate não fique apenas aqui, mas reflita nas ruas, nas casas, nas comunidades. Pois, como disse Abdias do Nascimento, poeta, ativista e filósofo, perseguir o culto africano é tentar apagar o espelho no qual o Brasil vê o seu verdadeiro rosto. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.